Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Tati, sou consultora de beleza Natura, Avon, O Boticário e Eudora. E no vídeo de hoje, quero bater um papo com vocês sobre um assunto que eu achei interessante trazer, achei interessante abordar aqui no canal, né, que é o seguinte: como anda o cuidado com o seu negócio? Esse é um assunto, gente, que particularmente eu gosto muito de falar, eu gosto muito de saber quando as consultoras vêm me falar alguma coisa que não tá dando certo no seu negócio, enfim. Quando as consultoras vêm abordar algum assunto comigo, eu gosto sempre de perguntar: como anda o cuidado com o seu negócio, né? O que você está fazendo? Você está fazendo o que precisa ser feito? E na maioria das vezes, acontece que as consultoras estão negligenciando em muitas coisas ali que precisa ser feito no seu negócio, mas que elas acabam não fazendo, tá? Então esse vai ser o assunto do vídeo, mas antes de entrar no assunto, eu quero pedir para você que, se você gosta desse tipo de vídeo, clica aqui em gostei, se não é inscrito, se inscreve aí no canal para nos ajudar, a sua inscrição me ajuda demais. E vou deixar aqui também meu Instagram, se você tiver interesse de me acompanhar por lá, vai ser muito bem-vindo. Tô voltando a aparecer agora no Instagram aos poucos, né? Eu dei uma bela sumida, enfim, tô com essa imunidade, gente, que sobe, que desce, enfim, hoje mesmo, como vocês podem perceber, minha garganta já não tá muito boa novamente. Mas enfim, hoje tá até melhor do que ontem, por isso que eu tô gravando o vídeo. E outra coisa que eu queria falar pra vocês, né, antes da gente ir realmente pro assunto do vídeo, é que eu recebi um comentário recentemente, eu até esqueci de comentar com vocês, que a inscrita, ela falou sobre parecer tá dando eco, né, no meu vídeo. Por conta, não sei se é por conta da casa, enfim. Mas eu falei pra ela que eu tenho o microfone e eu ia fazer o teste, só que eu não achei o microfone, gente, pra fazer o teste pra ver se fica melhor ou não. Então peço perdão pra vocês, tá? Se tiver parecendo que tá dando eco, se não tiver tão legal de ouvir, mas se eu não achar o microfone, né, eu vou comprar um pra poder fazer o teste pra ver se fica melhor, tá? Pra nossa comunicação ficar melhor aqui, porque é legal, né, a gente ouvir um som limpo, né? Mas enquanto isso, gente, me perdoem, tá? Daí eu vou dar sequência assim, eu vou ver se esse final de semana eu acho. Se não, daí eu faço pedido de outro para fazer o teste também. Mas enfim, vamos lá pro assunto do vídeo, né? Como anda o cuidado com o seu negócio? E quando eu pergunto isso, gente, é para você parar realmente e analisar como você tem cuidado do seu negócio, como anda esse cuidado aí com o seu negócio. Por quê? Porque muita gente fala sobre as vendas que não estão acontecendo, muita gente fala sobre não conseguir tirar o nosso salário, né? Ou não conseguir tirar dinheiro nenhum da consultoria de beleza, mas pouco se fala da sua organização financeira, pouco se fala do quanto você está cuidando do seu negócio para que ele venha de fato te dar o retorno que você quer. Né? Pouco a gente fala sobre isso, porque normalmente quando a pessoa ela vem pedir estratégia de vendas, quando a pessoa normalmente ela me manda uma mensagem falando a respeito de nossa, Tati, eu não estou conseguindo vender, as vendas não estão acontecendo, ou então eu não estou conseguindo tirar o meu salário, já faz anos que eu trabalho com consultoria de beleza, mas eu não consigo ver o retorno que eu gostaria, não consigo ter o retorno que eu gostaria. Quando a consultora de beleza ela vem com esse assunto e eu volto uma pergunta para ela, se ela tem cuidado bem do negócio dela, se o negócio dela está saudável, pergunto se ela não está comprando além do que ela deveria, pergunto se ela não está gastando além do que ela deveria, normalmente ela não sabe, normalmente a consultora ela não sabe o quanto ela vende, normalmente a consultora ela não sabe o quanto ela pode fazer de investimento. Normalmente a consultora ela vende no fiado, ela não sabe o quanto ela tem para receber, ou ela não sabe se nesse mês ela pode fazer mais algum tipo de investimento, porque não sabe se vai entrar dinheiro ou se não vai entrar dinheiro, mas ainda assim acaba fazendo investimento além do que deveria, né? O que muito acontece é o quê? Acontece da consultora vender R$ 1.000, mas ela tem 1.500 de boletos. Por que que isso acontece? Porque ela está comprando além do que ela vende, né? E quando a gente faz isso, a gente compra compulsivamente, quando a gente compra muito além do que a gente vende, acaba que a gente nunca vai ver o retorno do nosso negócio, a gente nunca vai ver o nosso negócio pagando o nosso salário, né? Porque você pode dizer para mim: nossa, Tati, mas se eu vendo R$ 1.000, a minha lucratividade é de 30%. Eu tenho que tirar uma porcentagem para fazer de reinvestimento, ou eu tenho que tirar uma porcentagem para guardar.
Mas se você vende R$ 1.000 e a sua lucratividade é de 30%, você concorda comigo que R$ 300 é para você ter, pelo menos ali, livre todo mês? Só que o que acontece é que você não consegue nem ver a cor do dinheiro, você não consegue nem ter R$ 10 ali para você tomar uma Coca-Cola, né? 10, R$ 12 para você tomar uma Coca-Cola. Você não consegue por quê? Porque você está comprando muito além do que você vende. O mínimo que a gente precisa fazer para o nosso negócio dar certo é ter uma organização financeira, é anotar as nossas vendas, saber o quanto você vende, o quanto que entra normalmente por mês ali para você, né? Porque se eu sei que entra R$ 1.000 por mês, né? Eu vendo R$ 1.000, eu não posso ter R$ 1.000 de boleto, né? Não posso comprar além do que eu vendo. Você vai comprar uma quantidade e daí quando você vender, você vai fazer reposição. Ah, mas é muito difícil. Ah, mas eu quero trazer novidades para as minhas clientes. Então você precisa entender que... gente, o som aqui, os carros passam com o som torando. Então, o mínimo que você precisa entender é que você precisa vender mais, né? Mas, quando eu falo sobre cuidar do seu negócio, é você acordar todos os dias, pegar um caderno. Ah, mas eu não tenho como comprar um sistema. Hoje, graças a Deus, eu consegui comprar um sistema que está me ajudando demais. Mas, eu ainda não posso comprar um sistema. É você pegar um caderno, separar um caderno para você fazer as suas vendas ali do dia. Ah, mas eu não vendo todos os dias. Ok, então o que você vai fazer? Mesmo assim, vai separar um caderno e vai anotar todos os dias que você vende. Então, hoje é sexta-feira, eu anotei. Hoje é sexta-feira, tal dia, fiz uma venda. Então, vou lá e anoto. Passou sábado, passou domingo, não fiz venda. Segunda-feira, fiz mais uma venda. Então, você vai fazer isso. Chegou na quarta-feira que vem. Fiz 10 vendas. Você vai analisar no próximo mês o que você fez nessa quarta-feira, né? Que você fez 10 vendas, para você repetir nos outros dias. Então, assim, além de você ter o controle do quanto você está vendendo, em quais dias você mais está vendendo, você também vai ter o controle sobre o que você fez, que fez com que você vendesse bastante. É igual eu falei para vocês, eu fiz nesse mês de agosto uma promoção que vai durar o mês inteiro, uma super promoção com preços maravilhosos, né? Que vai durar o mês inteiro. No primeiro dia foi mais devagar, porém no segundo dia deu um boom assim que alavancou ali as minhas vendas. Então, quando eu for olhar mês que vem, eu vou analisar quais os dias que eu vendi mais, eu vou ver que naquela data, né, no dia 7, acabou que eu vendi um pouco mais do que nos outros dias. Aí eu vou analisar o que eu fiz. Eu postei tais produtos, porque no primeiro dia da promoção eu postei alguns produtos, no segundo dia da promoção eu postei outros produtos. E foi o que alavancou mais, que acabou trazendo pessoas para comprar o que eu postei no dia 2, mas também o que eu postei no dia 1, entendeu? Então, aqueles produtos chamaram a atenção de mais clientes para poder comprar também os produtos que eu tinha postado no dia anterior. Então, aquilo dali eu vou saber que, bom, eu postei esses produtos, foi o que chamou a atenção. Quando eu quiser ter um pico maior de vendas, eu posso fazer promoções nesses produtos novamente. Não necessariamente você precisa fazer todo mês promoção daqueles mesmos produtos, até porque vai ficar chato e repetitivo, né? Mas se você tem cliente para aquilo, você pode fazer também. Se você tem estoque para aquilo, você pode fazer também. Não é uma regra, não quer dizer que vai ficar chato e repetitivo para todo mundo, tá? Se você tem uma quantidade boa de cliente que você sabe que um tanto comprou nesse mês, mas que outro tanto pode comprar no mês que vem, você pode fazer novamente. Só que o que eu quero que vocês entendam é que quando você começa a cuidar do seu negócio nos pequenos detalhes, o resultado ele vai ser no montante, tá? Você vai conseguir entender onde você está errando, no que você está pecando, entendeu? Então são as mínimas coisas que vai trazer você para ter uma organização financeira melhor no seu negócio e entender que você não pode comprar além do que você vende. Entender que quando você for fazer um pedido, você precisa estar com a quantidade de boletos que você está devendo ali do seu lado. Então, quero fazer pedido. A promoção do Compre e Ganhe um Refil é maravilhosa. A gente espera realmente o ano inteiro por essa promoção. Mas, se eu fui fazendo compras ao longo do ano, trazendo hidratantes, trazendo refis para minha pronta entrega e chegou no mês daquela promoção de compra e ganho refil, eu tô com bastante hidratante, eu tô com bastante refil ali na minha pronta entrega e também estou com bastante boleto para pagar, não faz sentido eu pegar e investir em muitos desses hidratantes para comprar e ganhar um refil.
Tati, mas a promoção é maravilhosa. Exatamente, a promoção ela é maravilhosa. Mas se você trouxer e não tiver a venda que você gostaria, o que, que vai acontecer? Você simplesmente vai ficar com ele parado e o boleto pronto para vencer no próximo mês. Se você não vendeu, se não entrou caixa suficiente, o produto ele vai ficar parado. Ah, mas eu posso trabalhar o ano inteiro com esse hidratante, com esse refil, eu posso vender separado, a minha lucratividade vai ser maior. Ok, mas você tem caixa para sustentar esses boletos enquanto não vende? Porque se você tem caixa é uma coisa, mas se você não tem caixa, você está sofrendo para pagar os boletos que você já tem, então assim, não faz sentido. Eu fiz a compra, gente, de, acho que foram 9, eu acredito que foram 9 combos desse, de compra e ganho refil. Só comprei um da linha Cuide-se Bem, que foi de rosa e algodão, porque já tô um tempo aqui sem na minha pronta entrega e tem cliente que gosta, mas enfim. O restante eu comprei um de ameixa negra e o restante foi tudo de ameixa. Por quê? Porque eu postei no meu status e eu mostrei para as minhas clientes que a promoção estava rolando. Então eu falei, quem quiser faça pedido antes que esgote, tá? Não falei desse jeito assim tão grosso, né? Mas eu coloquei que eu iria fazer pedido antes que esgotasse. 6 clientes reservou, tá? Então 2 tá aqui para vender, tá? No meu estoque, tá na minha pronta entrega, né? 2 de ameixa, um de ameixa negra e o de rosa e algodão. E só, Tati, mas você não vai fazer mais investimento? Eu não vou fazer mais investimento, tá? A não ser que a cliente ela peça. Por quê? Porque eu sei da minha realidade, eu sei o quanto de boleto que eu tenho para pagar, embora eu não esteja com tantos boletos assim para pagar, mas eu fiz mais alguns investimentos no mês de julho que vai ficar para esse mês. E se eu não fizer essas vendas, se eu não fizer a venda que eu tenho esperado, né, o que vai acontecer? Eu só vou acumular boletos e deixar o produto aqui na minha pronta entrega. Ah, mas daí você pode vender depois. Passada a promoção, você vai ter uma lucratividade maior. Exatamente. Passada a promoção, eu vou ter uma lucratividade maior se o cliente comprar. Se eu tiver cliente para comprar, tá? Se eu não tiver cliente para comprar, o produto vai ficar parado aqui na minha pronta entrega. Então, não é viável você apostar, vamos dizer assim, se vai vender ou não. Não é viável você ficar esperando se vai vender ou não. Ah, mas eu vou me esforçar para vender. Tá bom, os seus outros produtos que está parado na sua pronta entrega, você não tem se esforçado para vender? É isso? Não é, gente, entendeu? Eu tenho certeza que muitas meninas estão se esforçando para vender, tá fazendo promoção, tá dando o seu melhor, mas acontece que a gente sabe que as vendas caíram, né? Independente se, eu vendo na promoção, eu vendo a preço cheio, eu vendo no fiado, eu vendo à vista, deu uma caída. A gente sabe que o cliente que comprava 2 produtos, 3 produtos, hoje ele está comprando um, esperando acabar aquele um para comprar o outro, porque tá tudo muito incerto. Então a gente precisa entender, tá na hora da gente começar a entender que o nosso negócio precisa ser cuidado, ser tratado como um negócio. Porque se eu trato a minha consultoria de beleza como só um extra, se você trata ele como um extra, você vai só receber um extra dele. Agora, se você trata como um trabalho, como o seu negócio, como a sua loja, você vai ter o retorno que você quer. Só que para isso não é só comprar, não é só querer vender, é organizar, é saber se você pode comprar, quando você pode comprar, quando você deve comprar, quando você deve investir, fazer um investimento bom, quando você não deve investir, por mais que todo mundo esteja investindo. A gente precisa saber isso. Tá na hora da gente começar a parar e analisar, ver se você está realmente cuidando do seu negócio da forma que deve ser cuidado, não da forma que eu estou falando para ser cuidado. Porque é fácil chegar aqui para vocês e falar, gente, a promoção tá maravilhosa, eu vou comprar 20. Só que daí eu tenho um público para isso, aí eu vou lá e compro 20. Ou então eu chegar aqui e falar para vocês, gente, parem de investir porque não tá saindo nada. Só que o seu público tá comprando. Você entendeu? Só que tá na hora da gente analisar como está o nosso negócio, como estamos cuidando do nosso negócio. Se eu acordo hoje, hoje eu não quero trabalhar, então eu não vou trabalhar. Vou assistir, passo o dia inteiro assistindo. Amanhã, eu tenho um compromisso, quero passear com a minha família. Vou passear com a minha família. Depois de amanhã eu vou na manicure, vou cuidar do meu cabelo, enfim. Você vai colocando coisas na hora que você tem que trabalhar. Eu sei que
trabalhar em casa nos dá essa liberdade. Para quem trabalha em casa, obviamente, dá essa liberdade. Só que a gente precisa entender que a gente tem um negócio e para o nosso negócio continuar vivo, continuar sobrevivendo, a gente precisa de quê? De cuidar e de trabalhar, ter um foco. Porque se a minha cliente, ela entende que eu trabalho de segunda a sexta ela vai me procurar. Porém, se a minha cliente, ela entende que eu trabalho de segunda a sexta, mas ela bate na minha casa ou ela manda mensagem pra mim terça-feira, eu não tô em casa, a minha cliente vai olhar e vai falar, ela não trabalha de segunda a sexta. Então, numa terça-feira que ela precisar de mais alguma coisa, ela não vai te mandar mensagem. Aí chega na sexta-feira, ela te manda mensagem na terça, você não tá, quarta-feira você não tá, quinta-feira você não tá, a sua cliente ela vai procurar alguém que consiga atender ela no horário que ela está precisando. É claro que tem todo uma questão, tem gente que manda mensagem de noite, né, no domingo à noite também, enfim, tem toda essa questão, mas em dias que você trabalha, você precisa levantar com disposição para trabalhar. Tati, mas hoje eu não tô bem. É um dia, né? Agora, se todo dia você arruma uma desculpa para você não trabalhar, você arruma uma desculpa para você não postar, arruma uma desculpa para você não fazer o que precisa ser feito, não dá. Desse jeito, seu negócio ele não vai andar. Então, a gente precisa entender como está o cuidado com o meu negócio. Eu sempre falei para os meus clientes que eu vou começar a atender 9 horas. Tá bom, se o cliente manda mensagem 9 horas, tá lá você dormindo. Então, assim, tá na hora da gente criar a responsabilidade com o nosso negócio. Tá, eu tô com caixa de R$1.000 aqui, mas as minhas contas só são 450. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse restante desse dinheiro, vou gastar comigo, vou gastar com besteira, porque eu quero gastar, quero sair, quero curtir, enfim. Vai lá e gasta tudo o seu dinheiro. É viável fazer isso pro seu negócio? No seu negócio? Não é. Por quê? Porque vai acontecer um imprevisto e o dinheiro que você tinha lá, que podia te salvar naquele imprevisto, você simplesmente foi lá e gastou com besteira. Então, a gente precisa cuidar melhor do nosso negócio, avaliar o que a gente fez de certo e o que a gente fez de errado, o que a gente está fazendo de certo e o que a gente está fazendo de errado. Porque o que você faz certinho nesse mês vai ser melhor para você no próximo mês, porque você vai avaliar, esse dia eu comecei a trabalhar mais cedo, esse dia eu comecei a divulgar mais cedo, esse dia aqui eu vendi mais porque eu divulguei produtos baratinhos, esse dia eu vendi mais porque eu divulguei uma promoção que foi legal e que eu ainda tenho aqui, então eu posso fazer isso de novo, entendeu? Então o que você faz, quando você vai num mês certinho, sabendo que você fez de certo, que você fez de errado, no próximo mês você vai avaliar aquilo ali, você vai saber e vai te ajudar, vai ser melhor pra você. Eu estou com um sistema agora, que eu falei pra vocês que eu vou vir falar melhor, enfim, e vou realmente. Mas o que acontece? Quando eu parei para analisar o meu sistema, né, que eu preenchi tudo certinho, tudo bonitinho, eu vi que realmente eu tava tendo umas tiradas do meu negócio, sabe? Então, assim, às vezes eu ia fazer um café da tarde. E assim, o meu esposo, ele transfere todo o dinheiro da conta dele para minha conta, para uma conta separada do meu negócio, porque eu não tenho conta do meu negócio junta, porque já tentei e já não deu certo. Então, vai uma dica para você também. Se a conta do seu negócio é junto com a sua conta pessoal, separa, coloca em outro banco, faz conta em outro banco se você não tiver. Eu fiz uma conta em outro banco, porque realmente não dá certo. Então, o que acontece? Eu comecei a avaliar que, por exemplo, eu ia no mercadinho perto de casa, a conta, meu esposo transfere tudo para minha conta. Só que às vezes a gente esquece ali de entrar na conta normal, a gente entra na outra conta que a gente está acostumado, né? Que é a conta do meu negócio. Aí eu ia lá, gastava alguma coisa com a minha casa. Não que não possa fazer isso, mas a gente precisa entender, né? Se eu vou tirar o meu salário, então eu já tiro o meu salário todo e coloco lá na minha conta pessoal. Não fico tirando de picadinho, porque às vezes você tira além do que você deve, além do que você pode. Então, quando eu fui avaliar, e daí eu ia no mercadinho e colocava no aplicativo, né? Colocava no sistema a tirada, e daí eu colocava, enfim, aí depois eu pensava em pegar o dinheiro e mandar lá pro meu negócio, mas acabava que eu não fazia isso. Quando eu fui ver, gente, eu fui ver que eu tava tirando muitos picadinhos, né, além do que deveria, né? É claro que, graças a Deus, ainda assim não eram valores altos, né, que interferiram no meu negócio. Mas, se você vende pouco, se entra pouco caixa para você, isso vai interferir no seu negócio e muito, tá? Vai te atrapalhar demais. Quando chegar a hora de você pagar o seu boleto, você vai olhar lá e vai ver, cadê o dinheiro que estava aqui? Você gastou e você nem sabe com o quê. Até você entrar
no seu banco para você analisar, para ver com o que você gastou, vai ser tarde demais. Enquanto no aplicativo, no sistema, você já está ali calculando. Se você marcar no caderno, você já está ali sabendo o que você está gastando. Então a gente precisa parar e ver o que a gente precisa mudar no nosso negócio, o que a gente precisa fazer para melhorar, para cuidar melhor do nosso negócio. Porque sim, você tem um negócio e você precisa entender isso. Não é uma lojinha, não é um extra, né? Se você trabalha só com isso, não é um extra. E isso tem que trazer renda para sua casa, né? Isso tem que trazer renda para você, ou ao menos se pagar, não deixar você só no prejuízo. Porque muitas meninas que vêm falar comigo falam o quê? Que não consegue ver dinheiro, não consegue dinheiro nem para pagar o próprio boleto que você fez, né, para comprar os produtos. Não consegue. Se o próprio negócio não consegue se sustentar. E se o seu negócio não está conseguindo se sustentar, já está inviável, entendeu? Então a gente precisa analisar e ver o que a gente pode fazer para estar conseguindo, né, fazer com que esse negócio comece a se pagar e também a pagar você. Porque é o que eu sempre falo, quando a gente trabalha e não recebe, é como se a gente estivesse fazendo todo o esforço à toa, de graça, e é cansativo, fica desanimador, a gente fica desanimada quando a gente trabalha um mês inteiro e a gente não consegue tirar 10 reais, 15 reais, 50 reais, que seja para fazer nada. A gente fica desanimada. E esse desânimo vai se acumulando até que vai chegar uma hora que infelizmente você vai acabar desistindo porque você simplesmente não conseguiu controlar os seus gastos, não conseguiu controlar o tanto de compra que você faz aí pro seu negócio ou tanto dinheiro que você tira para você, tá? Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Vocês sabem que sempre eu gosto de estar trazendo essas reflexões aí pro nosso negócio, né? Eu tava até conversando com a consultora a respeito disso, porque realmente, né, tem muitas consultoras que reclama muito que não tá dando certo, eu não vejo dinheiro, mas também não para analisar que o seu negócio depende de você. O seu negócio ele vai estar organizado se você organizar. Eu não posso sair daqui e organizar o seu negócio para você. Isso que tem que fazer é você. Quem tem que entender que tem uma loja e que todo dia você precisa estar ali à disposição do seu cliente para atender, pelo menos nos dias que você trabalha, é você, não sou eu. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso. Precisa entender que nós temos uma responsabilidade. E a nossa responsabilidade é fazer com que o nosso negócio dê certo. Mas para o nosso negócio dar certo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o que é certo, fazer o que precisa ser feito. Porque uma pessoa que tem uma loja, mas que não tem a organização financeira, essa loja ela não vai para frente. Você só vai ficar patinando. Então, o necessário é você cuidar dos gastos que você tem, é você cuidar do que entra aí no seu negócio, né? Então, tô gastando demais, tô trazendo muito produto, então bora parar, porque assim você vai ver resultado, né? Porque se você só tira, você não vai ver, ali não vai ficar mais nada, você só tá tirando, você não vai ver, né? Sempre que entra o dinheiro, você vai tira, sempre que entra o dinheiro, você vai tira. Quando chegar o dia de pagar o seu boleto, você vai estar atarefada, vai estar cheio de boletos para pagar e sem caixa. Mas se entra o dinheiro, você tá ali avaliando, olha, eu tô devendo tanto, então esse dinheiro vai ser para pagar, esse dinheiro vai ser para pagar. Terminei de pagar todos os meus boletos, mas assim que iniciar o mês, dia 1, eu tenho um boleto para pagar, esse daqui eu vou reservar para o dia 1. Mas até o dia 15 meus boletos já estão quitados, tá com o dinheiro pro dia 15 ainda sobra, dá para me usar alguma coisa? Vou usar, tá? Porque a gente precisa entender que não logo que você começa, você não vai conseguir tirar dinheiro para você. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente precisa entender, mas que a gente não entende, né? A gente começa já querendo, meu Deus do céu, quero receber, preciso, o tanto de dinheiro que entrou, vou gastar, vou fazer isso, e não é assim que funciona. A gente precisa entender isso, porque senão nós vamos ficar só patinando sempre, achando que o problema tá na quantidade de vendas que você faz, o problema tá na quantidade na quantidade pouca de venda que você faz, quando na verdade não. Você, mesmo com poucas vendas, você consegue tirar alguma coisa para você porque tem o seu lucro, mas você não tira porque você compra demais, né, ou gasta além do que deve, tá? Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, super beijo e até o próximo vídeo.